Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Como eu já expliquei no meu vídeo anterior, eu tô com muito pouco tempo esses dias, porque eu tô preparando aí o lançamento do livro que vai ter agora meu com o Reinaldo, o Darwin Sem Frescura, que está marcado para o dia 3 de abril na Livraria Martins Fontes, na Paulista, aqui em São Paulo, e nos outros estados vão ser depois, tá? Mas aí eu deixo vocês avisados quando tiver o lançamento do livro em outros lugares. E também estou preparando meu outro livro, né? Esse primeiro aí já saiu, né? Que vai sair agora pela HarperCollins, e meu segundo livro que vai ser pela Editora Planeta, que eu ainda estou feito um louco escrevendo. Por isso, eu não estou tendo tempo de fazer vídeos muito elaborados ou com muita pesquisa, então eu estou fazendo alguns vídeos reflexivos aqui, que foi uma coisa que o pessoal pareceu gostar bastante, achar muito interessante, que era um modelo que eu tinha lá em 2012, 2013 no canal e que eventualmente fazia sucesso. Então eu pego um assunto que eu esteja interessado em falar, que é um assunto que eu acho que me incomoda, ou na sociedade, ou no que as pessoas estão falando, quem sabe aí não dê para refletir alguma coisa, para pensar em algum aspecto e etc. E tem uma coisa que me incomoda já faz mais de um ano, que eu nunca tinha tido a oportunidade de falar porque eu achava que era irrelevante. Eu falava, não vou falar disso no meu canal porque ninguém vai ligar para isso, eu achar uma coisa besta. Mas agora teve esse lance dos meninos em Suzano, fizeram aquele massacre e tal, e descobriram que eles eram Shanners, que eles participavam de Shans. Não lembro agora se descobriram ou se é muito provável o quê, mas eu não me lembro agora, eu não tô por dentro desse caso de fato, tá? Então eu não vou afirmar nada, porque eu não tenho conhecimento sobre isso, não corri atrás de verdade, mas aparentemente eles eram Shanners e você tem aquela questão dos incels, né? Das pessoas, né? O involuntary celibatarian, né? Ou seja, celibatários involuntários, que são aqueles nerdão que nenhuma menina quer saber, ou que não sabe chegar em mulher, ou porque são pessoas extremamente tímidas ou inseguras e etc. Tem uma vida social muito fraca, né? Não tem. E aí não conseguem meninas, né? Se sentem rejeitados e acabam ficando com raiva dessas meninas. E aí vão para grupos de internet e aí tudo piora, né? Eles acabam criando todo um time, um grupo de pessoas que todos eles têm essas características, tal. Então, numa escala menor, vai na hierarquia da sociedade, como eu tinha falado no meu último vídeo, que eu falei sobre a questão das pessoas intensas. Então é importante que vocês vejam esse último vídeo para talvez entender esse daqui. Como eles estão numa hierarquia menor, sei lá, eles se juntando para ver se eles conseguem ali pelo menos um reconhecimento entre eles, né? E nisso acaba tendo um envolvimento ali, uma questão misógina mesmo, né? Anti-mulher. Pessoas começam a ficar com raiva de mulher, com ódio de mulher, ao mesmo tempo que existe a atração física, a atração sexual. Então fica uma coisa meio que difícil de lidar, né? Fica uma contradição interna, ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho uma atração física, eu quero ter uma mulher, eu quero ter um relacionamento, eu quero me relacionar com alguém, eu tenho aqui um outro ponto, né, o contraponto, que é que eu odeio mulheres porque elas não querem se relacionar comigo, etc e tal. Então, o exemplo que eu sempre dou quando as pessoas vêm falar sobre isso é aquele menino Elliot, lá dos Estados Unidos, que ele também fez um massacre na escola, tal, com armas, e ele tinha raiva das meninas porque ele era um cara muito rico. Ele era um cara financeiramente muito bem, né? Os pais dele, no caso, tinham um carro da hora e tal. E as meninas não queriam ficar com ele. E ele ficava com raiva, porque ele achava que as meninas tinham que querer ficar com ele, porque ele era um gênio. Porque ele era brilhante, porque ele era lindo. Ele se achava tudo isso. Só que ele esqueceu um pequeno detalhe, né? Que às vezes nessas relações aí entre pessoas, né? E no caso de relacionamentos amorosos, às vezes ser rico, ser, sei lá, autoproclamado bonito, porque aí é uma questão pessoal, e você ser um cara muito inteligente, muito culto, não faz com que você não seja um babaca. E você não ser um babaca talvez seja mais importante para você conseguir se relacionar com alguém do que o contrário. E, obviamente que eu conheço trocentos babacas que são até casados, mas não é esse o ponto. O ponto é que ele tava meio que errado ali. Esse Elliot aí era um cara bem dodói da cabeça e acabou matando um monte de pessoas e se matando depois. E você vê que essa questão dos incels é um troço basicamente masculino. Eu não conheço nenhuma menina incel. Quer dizer, provavelmente tem meninas que não transam porque nenhum homem quer saber delas. Ou porque elas são muito tímidas ou inseguras, etc. Mas eu não vejo elas se juntando em chans de internet pra ficar confabulando. Eu, pelo menos, não sei. Deve existir porque tem tudo no mundo, mas eu não sei. É uma coisa bastante masculina. Talvez por causa da nossa sociedade, da maneira como ela é dividida, as mulheres reagem de uma maneira diferente e os homens reagem dessa maneira. Talvez porque a sociedade exija certas coisas dos homens que não exige da mulher, não sei. Ficou bastante comum recentemente na internet você desqualificar uma pessoa, desqualificar a pessoa em si. Não é você meramente tirar sarro da cara dela, né? Tipo, não sei o que, seu idiota. Não.
É você desqualificar a pessoa, os argumentos dela, aquilo que ela tem a dizer, aquilo que ela é como ser humano, pelo simples fato dela ter sido corna, né? E no caso, especificamente homens. Não é um argumento, né? Na verdade, isso daí não é nada, é meramente um xingamento idiota e uma brincadeira, né? Que as pessoas fazem, só que ela está substituindo, né, ou ela substituiu o argumento de fato, né? Você não precisa argumentar com o cara. Você só precisa chamar ele de corno e pronto, acabou. O argumento é esse. Chamei de corno, fim, terminou o assunto, acabou, ganhei, refutei. Então você precisa colocar ali um argumento pessoal, né, que vá colocar a pessoa numa posição inferior. Ou seja, você ser corno quer dizer que você é inferior aos outros seres humanos que não são cornos. Gera um desdobramento em dois aspectos, a meu ver. Um dos desdobramentos que tem diretamente relação com essa coisa dos incels que eu acabei de explicar, boa parte dessas manobras para fazer com que exista um tipo de xingamento que leve as pessoas para isso ou para aquilo, tal, né? Por exemplo, sei lá, vamos massacrar o fulano por dizer que ele é corno, vamos massacrar o fulano, dizer que ele é não sei o quê. Quando você tem esse tipo de coisa, muitas vezes isso parte de grupos onde tem um monte desses incels. Eu nunca frequentei Chan nenhum, na verdade eu nem sei abrir esses negócios, mas as pessoas que já frequentaram me falaram que isso é uma coisa bastante comum, que essas zoeiras aí, ou então aquele Reddit também, né? Não lembro se é isso, a minha vida é totalmente diferente, tá, gente? Eu sou offline nesses aspectos. E para essas pessoas que são incels, parece que o fato da pessoa ser corna é uma vingança que ela está recebendo, porque eu não transo com ninguém. Fulano transa e foi corneado. Então, bem feito. Quem mandou ele transar? Ha, ha, ha. Quem manda ele ser melhor do que eu porque conseguiu ter alguma relação sexual? Que tem a ver também com a hipervalorização do sexo na sociedade, que eu não vou falar aqui nesse vídeo, tá? O sexo, ele é hipervalorizado de fato na sociedade. Pelo menos eu, quando era virgem e passei por questões até parecidas, né, com essa questão dos incels aí, só que num período pré-internet, eu tinha essa questão do sexo como ser uma coisa, sei lá, quase divina, e obviamente que é bom demais, mas não, sei lá, eu acho que as pessoas supervalorizam isso. Mas enfim, a impressão que me dá é que chamar a pessoa de corna é meio que apontar o dedo na cara e falar, ha, 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 eu avisei. É como se ela estivesse dizendo que o corno, por se relacionar com uma mulher, que seria um ser hediondo na cabeça deles, deveria então estar pagando o preço por ter feito isso. E o ideal é você ser um virgão atrás do computador, né? É muito melhor, é muito mais seguro. Então, o que me parece, como eu falei, esse vídeo é um vídeo opinativo, né? É que você tem uma relação muito grande ali, não é uma coisa simplesmente superficial de você chamar a pessoa de corna e ha, e ficar dando risada. Literalmente, para essas pessoas, o argumento acaba ali. Porque ele foi trouxa, ele foi otário, ele é um ser humano inferior. Isso, na verdade, é criado por pessoas que já se sentem tão inferiores que elas precisam inferiorizar o outro para se colocar no mesmo nível dela. Ou para ficar abaixo dela, você cria todo um sistema para ficar abaixo, mas não é invenção de Chan isso daí, né? Não é invenção de incel e nada disso. Quando você vem falar de corno e tal, isso é uma coisa que na sociedade é milenar, né? Pelo menos na sociedade mediterrânea, né? De que se você é corno, você tem que vingar a sua cornitude. Você tem que vingar a coisa, é feio, as pessoas te apontam na rua, o cara lá, a mulher tá dando pra outro e tal. Então você tem toda essa questão da infidelidade feminina que é proibida, né, enquanto a masculina é esperada que aconteça, né, as pessoas esperam, elas até normalizam isso, né, a infidelidade masculina, mas a infidelidade feminina é vista como um crime terrível e às vezes, em alguns países, e mesmo aqui no Brasil no passado, era crime de fato. Eu não acredito que o adultério que fosse na lei conseguisse penalizar homens que eram pegos com outras, mas com certeza penalizou mulheres que foram pegos com outros. E teve uma coisa importante também que eu esqueci de falar, eu já gravei aqui, troquei de camiseta já. Geralmente eu acho que a gente tem essa associação milenar, né, sei lá, com relação ao corno aí, porque é o cara que não comparece, né? Ele não cumpre sua função de marido, né? E aí a mulher vai lá e com raiva e chifra ele. Quando a gente sabe que isso não é necessariamente verdade, que isso na verdade era mais um aspecto da sociedade, sei lá, o homem que mandava, a mulher obedecia, ela só tinha um direito, que era o direito de reclamar quando ele não cumpria com a obrigação. A gente fica guardando esses xingamentos desde, sei lá, de épocas imemoriais, e hoje vai chamar uma pessoa que você não conhece da internet de corno, usar isto como um argumento ou como uma questão relevante na conversa. Você sabe por que ela virou corno?
Você sabe se virou corno por causa de alguma coisa relevante que aconteceu? E mesmo que tenha sido, que diferença isso faz? Em que isso é relevante? Então você tem aí esse sexismo da sociedade que sempre foi mais permissivo com os homens no que diz respeito à poligamia e menos com as mulheres. E você não vê mulheres sendo tratadas como cornas com a mesma intensidade que você vê homens sendo tratados como cornos na internet e usado isso como um xingamento. Então quer dizer, há sim um traço de misoginia vindo desses grupos aí, desse pessoal aí, que é um tipo de inveja. É um tipo de recalque que é transformado numa raiva, num ódio, em alguma coisa assim. Ódio pela mulher e depois como se fala, uma euforia, né? Como se fosse uma forra, né? Uma vendetta sobre a pessoa que foi chifrada e, enfim, se a mulher for bonita, então pior ainda, né? Porque aí fica mais ainda exacerbada essa questão. Então quando eu vejo as pessoas nesse frenesi maluco de chamar os outros de corno, eu entendo que seja esse tipo de situação. Então eu fico com raiva porque eu acho que essas pessoas não estão perdendo tempo demais fazendo coisas inúteis e ao mesmo tempo fico com pena porque a vida delas deve ser realmente uma merda. Tem um segundo aspecto que eu queria abordar, e esse aspecto eu acho que ele é mais relevante até dentro da nossa sociedade, que eu não vejo ninguém falar. Que foi um padrão que eu observei. Veja, eu não estou dizendo que você não deve fazer coisas na internet. Se não estiver machucando ninguém na internet, se não estiver sendo contra a vontade de ninguém na internet, você faz, é a sua vida. E uma coisa, você postar uma coisa como, por exemplo, esta é a minha esposa, esta é a minha namorada, esta é a pessoa que eu amo, tal. Outra é você exibir a mulher. Exibir, como se fosse um produto, como se fosse sei lá, um troféu, pelo fato de estar com uma mulher bonita que é, sei lá, tá namorando com você e você querer mostrar isso pros outros, e você querer exibir isso pros outros, e você querer que as pessoas vejam, olha como a minha mulher, a minha namorada, a minha esposa, sei lá o quê, como ela é bonita, como ela é gostosa, ou enfim, qualquer outro aspecto que seja positivo socialmente. Isto gera no público reações ambíguas, né? Gera para as pessoas que gostam genuinamente de você um sentimento de felicidade, mas para aquelas pessoas que não gostam de você, já não gostavam de você, e para aquelas pessoas que não transam, né, os incels, etc., isso gera uma inveja. As pessoas vão ficar marcando a vida daquele que se expõe, e eu acredito que essas consequências tenham sido piores principalmente para as meninas, né? Porque aí fica aquela coisa, porque é a vaca, é a puta, é a que dá pra todo mundo, é a que faz não sei o quê, porque a gente entra daí nesse mecanismo, né, dessas pessoas que já são misóginas e já tem aquela coisa lá de odiar a mulher, porque não consegue transar e tal, e aí acaba xingando a menina, né, que a coisa fica muito pior. Você pode ver que nessas brigas de celebridades aí, de coisas entre casais, o problema é sempre, por exemplo, sei lá, se um casal feliz, que as pessoas consideram feliz, o cara chifra com outra, a culpa é da outra. A culpa não é do cara que é um galinha, a culpa é da outra. Então a nossa sociedade enxerga muito essa questão com relação à mulher. Agora, no que diz respeito àquele que tá se expondo e tá exibindo a mulher dele para todo mundo ficar babando e morrer de inveja, esse cara vai virar o corno. E aí, nesse ponto, sabendo todos aqueles outros aspectos que eu já abordei, às vezes, as meninas queriam se exibir. Queriam se mostrar, queriam aparecer de biquíni, queriam tirar foto da bunda. Elas estavam com vontade de fazer isso. Então também não dá pra você ficar controlando as pessoas que têm, sabe, a liberdade individual de cada um de fazer isso. Quando isso parte do cara, se você expor a mulher, a esposa, dessa maneira, isso acaba transformando ela, é o termo que as pessoas não gostam que use, né? Porque é politicamente correto e tal, mas você objetifica a mulher de alguma maneira. Ela pode ser a melhor pessoa do mundo, ela pode ser o amor da sua vida, ela pode ser aquilo que você, a pessoa que mais te deixa feliz, ela pode ser uma pessoa extraordinária, mas pelo simples fato dela ser bonita, ser gostosa, e você postar uma foto do lado dela de biquíni, qualquer coisa assim, ela virou um troféu, ela virou um pedaço de carne, você está expondo ela na internet. Então, o que eu tenho para concluir, nesse vídeo, é que ser corno é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, menos com quem não transa, menos com quem não se relaciona com ninguém. Se você chama as outras pessoas de cornos e você tem um relacionamento, às vezes você está chamando a pessoa daquilo que você é. Se você chama os outros de corno e você não tem nenhum relacionamento, então para mim é recalque. Você tem alguma coisa que você queria na pessoa e você não tem, e aí só lhe resta chamá-la de corno. Ou você tem um relacionamento muito infeliz, ou no caso, como a gente está falando de homem, né, o cara não tem atração física pela esposa, e aí acaba descontando em cima do outro que tem uma pessoa atraente do lado dele e tal. E o segundo ponto,
que é para concluir, é que não vamos objetificar nossos parceiros. Vamos evitar fazer isso. É óbvio que todo mundo fica feliz de alguém elogiar o seu parceiro, a sua parceira, dizendo, nossa, como é bonito, né? Como é um cara bonito, como é uma menina bonita, tal. Todo mundo gosta disso. Mas há uma diferença muito grande entre você elogiar uma pessoa porque é bonita, você achar que, tipo, olha, tô admirado, e você tratar ela como um troféu e fazer com que os outros enxerguem como um pedaço de carne. Pode ser negativo para todo mundo. Talvez seja o melhor momento que a gente tem para desmistificar esse negócio, né? Para desconstruir. Nossa, tô usando umas palavras aqui muito SJW aqui. Para desconstruir essa ideia de que o corno é uma coisa, sabe, a pior coisa que pode acontecer para você ser xingado e etc, sabe? Só uma pessoa que sofreu sabe a dor que tá sentindo. Eu acho que essa dor, ela já é exclusiva da pessoa. A pessoa me apontar o dedo e me chamar de corno não me seria ofensivo. O que me machucaria seria o ato em si por ter sido traído por alguém que tecnicamente eu confio, eu gosto, etc. É uma coisa ruim, né? Óbvio, né? Então, se você tem essa questão da traição. Mas isso diz respeito só a cada um e a só cada um dos casais. Cada um sabe como lida com isso, cada um sabe aonde dói o próprio calo. E outras pessoas não deveriam estar usando isso como um xingamento. E ainda que estivesse usando, não deveriam estar usando com o peso que isso se tornou a ponto de virar até um argumento contra a pessoa, né? Para tirar a credibilidade da pessoa só porque ela foi corna. Estamos vivendo tempos em que loucos governam. Eu vou ver se eu consigo juntar pelo menos os sãos. As pessoas que minimamente sabem a diferença entre um argumento e um xingamento, entre uma refutação e uma mera armadilha de retórica ou coisas do tipo. Tá? Lembrando que a Doppel tá com camisetas novas. Aqui, ó. Ah, os dinossauros comendo aqui. Essa daqui é dos herbívoros. Vocês estão vendo aqui, ó? Muito legal. Tem a dos carnívoros também, né? Fazendo um churrasco. E vocês podem comprar lá, se não me engano, vai ter até avental de cozinheiro também lá na Doppel. E tá com 3 promoções agora. A promoção Pague 3, Leve 5, né? Você seleciona lá no site 5 camisetas, você vai pagar só 3. Tem a promoção agora também do frete grátis. Você compra 2 camisetas e você escreve embaixo o cupom, que eu acho que é frete grátis. Tá escrito aqui embaixo no canal, né, na descrição. E a terceira promoção, que é a do foguete, que eles estão com um foguetinho, né? Como se fosse uma almofadinha, né? Super fofinho, bonitinho. Colocar aqui embaixo, fazendo uma compra de 3 camisetas, colocar o cupom, o código do cupom que tá aqui embaixo. Você ainda leva uma almofadinha de foguete para sua casa. Novamente, eu não sei se eu acrescentei alguma coisa para vocês, mas eu acho que era importante ter falado dessas coisas. Um abraço para vocês, até a próxima e falou!